Pesquisa Real Time Big Data. Estabilidade no primeiro turno. No primeiro turno, tal, tem estabilidade. E aí, meninos, quando vocês chegarem ao item C aí, eu digo o que você fala, porque que tá vermelhinho aí, o que é que eu fiz aí. Vai lá. Vamos lá, Reinaldo. Real Time Big Data, aqui saber em quem os brasileiros votariam se as eleições fossem hoje. Em relação à pesquisa do mês passado, o cenário do primeiro turno é de estabilidade. O Instituto ouviu 2.000 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Pode seguir? Uma pesquisa espontânea, eu falo rapidamente. Vamos Lula lá. do PT, 29%. Só que assim, não apresenta nome, tá? Lula do PT, 29%. Flávio Bolsonaro do PL, 19%. Jair Bolsonaro do PL, 4%. Veja, aqui o espontâneo é espontâneo. Acabou, não é candidato, não importa. Ratinho Júnior do PSD, 2%. Tarcísio de Freitas, Republicano, 2%. Ciro Gomes do PSDB, agora 1%. Outros, 2%. Nenhum branco ou nulo, 15%. Não sabe, 26%. Notem que o Romeu Zema nem aparece aqui, né? Mas também noto que, se vocês forem fazer as contas, os nomes da direita somam 28%. Desculpa, Ciro, estou incluindo agora como 1% o nome da direita, PSDB, enfim, né? E o Lula 29%, portanto há um empate aí já no primeiro turno, quando você pega o candidato do Lula como único candidato de esquerda e todos os outros candidatos como candidatos de oposição ao governo. E aí nós temos 3 cenários de primeiro turno. Meninos, quando aparecer um igual, quer dizer que é igual à pesquisa de fevereiro. Quando aparecer mais 2, quer dizer 2 pontos a mais do que na pesquisa anterior. E quando aparecer menos, 1 ponto a menos que a pesquisa anterior. Então, vocês digam assim, Lula, 39%, igual à pesquisa anterior. Flávio Bolsonaro, 32%, 2 pontos a mais. Ratinho Júnior, 9%, 1 ponto a menos. Entenderam? Assim Sim. vai. Então vamos lá. Cenário de primeiro turno. Começamos do começo. Vamos lá, o primeiro dos 3 cenários em que o candidato do PSD é o Ratinho Júnior, como você citou. Os resultados são Lula, 39%, igual à última pesquisa. Flávio Bolsonaro, 32%, com 2 pontos percentuais a mais. Ratinho Júnior, 9%, com uma queda de 1 ponto percentual. Romeu Zema, do Novo, 2% agora e também com uma queda de 1 ponto percentual. Aldo Rebelo, do PDC, 2%, mantém-se o número da última pesquisa. Renan Santos, do Missão, 2%, crescendo 1 ponto em relação a fevereiro. Brancos e nulos, 7% também mantidos em relação à última pesquisa e não sabem e não responderam 7%, uma queda de 1 ponto em relação a fevereiro. Daqui a pouco aparecem os pesquisólogos, meu Deus, estarão escolhendo entre rejeitados. Veja, ofereceram aqui o Ratinho Júnior, mas está com 9% só. Não é que não tem oferta, tem oferta. Mas as pessoas não querem, né? E aí com Eduardo Leite, meu querido Cofre. Vamos lá, cenário 2 com Eduardo Leite. Lula, 40%, né? A mesma porcentagem da pesquisa anterior. Flávio Bolsonaro, 34%, 2 pontos a mais do que a pesquisa anterior. Eduardo Leite, 4%, 1 ponto a menos. Romeu Zema, 3%, também 1 ponto a menos em relação ao último levantamento. Aldo Rebelo, do PDC, 2%, 1 ponto a menos. Renan Santos, do Missão, 2%, apareceu agora, 1 ponto a mais do que na pesquisa anterior. Brancos e nulos, 7%, igual. E não sabem, não responderam, 8%, também a mesma porcentagem. Isso, e aí tem o cenário com o Ronaldo Caiado. Vai lá, Lucas. Vamos lá, nessa então, possibilidade, Lula tem 40%, também mantendo o número de fevereiro. Flávio Bolsonaro sobe 1 ponto percentual e vai a 33%. Ronaldo Caiado cai 1 ponto e vai a 5%. Romeu Zema também cai 1 ponto, fica com 3%. Aldo Rebelo fica com 2%, mesmo número de fevereiro. Renan Santos, do Missão, sobe 1 ponto e vai a 2%. E brancos e nulos e não sabem, não responderam, também se mantêm iguais à pesquisa de fevereiro. 7% brancos e nulos, 8% não sabem ou não responderam. Então, não venho me dizer que não tem opção. É que aqui, por exemplo, o Romeu Zema, com a máquina de Minas na mão, tem 3%, e o Renan Santos, que acaba de se fazer candidato de um movimento, que é o MBL, partido chamado Missão, está com 2%, né? É que as pessoas não querem. Não é que não tem opção. Vai ver que se eles se diferenciarem do Bolsonaro, talvez, mas eles se diferenciam. Flávio e Ratinho empatam com Lula na margem de erro no segundo turno. Vamos lá.
Também se testaram cenários de segundo turno. Lula empataria na margem de erro com Flávio Bolsonaro e Ratinho Júnior e venceria os demais adversários. Em fevereiro, o Real-Time Big Data não tinha feito tal simulação, Reinaldo. Vamos ver. Lula aparece com 42% das intenções de voto e Flávio com 41%. Brancos e nulos somam 10%, 7% não sabem ou não responderam. Empate quase rigoroso. Também não é grande surpresa, né? Outros institutos vêm apontando isso. Com o Ratinho, Lucas. Se o adversário se o adversário de Lula for o hoje governador do Paraná, o resultado é o seguinte: 43% para Lula, Ratinho Júnior com 39%. Brancos e nulos 11%, não sabem, não responderam 7%. Eduardo Leite. Lula bateria o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por 46% a 35%. 12% anulariam ou votariam em branco e 7% não souberam ou não quiseram responder. E Zema? Com Zema, a vitória de Lula se daria por 44% a 35%, com outros 13% de votos brancos e nulos e 8% que não souberam ou não responderam à pesquisa. Muito bem. Então aí a gente vê Ratinho e Flávio na margem de erro, empatam com Lula, os outros dois não. Tem aí uma questão de rejeição e adesão. O que é que a gente tem? Vai. O Instituto também mediu a adesão e a rejeição aos principais candidatos. Vamos tratar dos 3 nomes, então, que nessa simulação poderiam chegar à presidência. A gente começa por Lula. Dizem que vão votar nele 35% dos entrevistados. Outros 16% afirmam que poderiam votar. 47% afirmam que o conhecem e não votariam. 2% dizem não conhecê-lo. Soma de votam e podem votar. Não, que está só em preto, Perfeito. querido. Perdão. Bom, então aí a gente vê que a soma, né, de quem vota e de quem poderia votar chega a 51%. Bom para Lula. Ocorre que só 2% dizem não conhecê-lo. Portanto, a margem aí é muito pequena em tese de mudança. Claro que fica tudo para a campanha, que precisa ser feita. E em relação a Flávio, o que a gente tem? Vai. Afirmam que votarão nele 22% dos entrevistados, poderiam fazê-lo 27%, conhecem e não votariam 47% e que dizem não conhecê-lo são 9%. Então, olha, neste caso, a soma dos que votam pode votar 49%, um pouco menor que a de Lula. Poderia votar é menos convicto do que vai votar. E aí o Lula, evidentemente, tem uma vantagem, 35%. Ah, não, eu vou votar. No Flávio, vou votar 22%. O poderia votar do Lula é menor, né? Olha, eu poderia votar no Lula 16%, Flávio 27%, então poderia é menos certo. Por outro lado, 9% dizem não conhecer o Flávio. É um índice maior de desconhecimento. Só que, de verdade, os dois estão rigorosamente empatados num outro critério, que é o da rejeição, 47%. Por isso aqui, qualquer coisa pode acontecer. Ainda que eu ache que a vantagem do Lula se pronuncia no seguinte sentido. Ele tem o que mostrar e não tem campanha. Por enquanto, boa parte da campanha que há contra o Lula é campanha negativa. A máquina da campanha negativa é muito maior, né? Aí também se viu rejeição dos outros candidatos. Eu vou falar desses dois porque são os dois que vão disputar o segundo turno, convenham, né? Precisa acontecer uma hecatombe para que isso não aconteça quando a gente pega o resultado de primeiro turno. Não adianta. Não adianta. Zema não vai. Zema está empatado com um candidato que acabou de se fazer candidato aqui. Ratinho, para muitos, está sendo uma decepção. Se imaginava que conseguisse mais coisas. Agora, o Lula tem uma vantagem sobre o Flávio que ele está tentando desfazer a todo custo. Do que é que eu estou falando? Vai lá.
No evento da Paulista, Flávio Bolsonaro fez uma menção explícita, aliás, às mulheres e ao combate ao feminicídio. As pesquisas explicam. No cenário em que Lula, ele e Ratinho são candidatos, Lula tem 34% do eleitorado masculino e o pré-candidato do PL tem 37%, mas Lula bate Flávio entre as mulheres por 43% a 28%. Isso, e aí tem um debate que está sendo feito, porque o Flávio teria de escolher uma mulher para a economia, um braço forte, mulher, uma Margaret Thatcher na economia, quem sabe o Paulo Guedes de saias, ou quem sabe a vice, a senadora Tereza Cristina, botar uma mulher para ver se muda esse padrão, né? Porque, evidentemente, o resultado para ele é muito ruim na votação das mulheres. No mês passado era 42 a 27, praticamente não mudou nada, agora é 43 a 28, né? E aprovação e reprovação do governo, como é que tá? Vai lá. Dizem aprovar o trabalho do presidente 44% dos entrevistados, enquanto 51% afirmam desaprovar. Para 26%, o governo é ótimo ou bom. 27% dizem ser regular e 46% ruim ou péssimo. Lula precisa diminuir essa avaliação negativa do governo, que eu digo com todas as letras, acho que não faz jus à qualidade do governo. Mas, né? É a percepção do eleitorado que conta. Mas só 26% de ótimo e bom e 51% de ruim e péssimo. É que 27%, na verdade, 46% de ruim e péssimo, né? E 26% de ótimo e bom. É que 27% regular, na verdade, é uma avaliação distorcida que se faz no Brasil, que no fim das contas acaba sendo a aprovação do governo. É regular, não está achando que necessariamente é ruim, né?